Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora, você passa a acompanhar o programa Em Pauta, espaço reservado para que você conheça um pouco mais sobre os trabalhos dos vereadores da Câmara Municipal de Cubatão. Hoje, conosco, está o vereador Wagner Moura, ele que é vereador e teve o início da sua carreira política na década de 90. Wagner, seja bem-vindo à TV Câmara, ao programa Em Pauta. É um prazer imenso estar aqui novamente no programa Em Pauta, um programa de grande audiência na TV Câmara. Estou aqui à disposição dos nossos eleitores da cidade de Cubatão, aqui para falar sobre referente ao meu mandato como vereador. Como eu disse, você começou com a política na década de 90. Fala um Sim. pouquinho como é que foi essa tua trajetória partidária até a primeira eleição. Então, em 1990, e mais precisamente em 94, eu ingressei no PSB, né, já ingressei como secretário-geral do partido e apoiei a primeira candidatura da Marilda Canelas, a prefeita, e aí posteriormente, na segunda candidatura, na segunda eleição da Marilda, eu saí candidato a vereador na chapa do PSB. E fui eleito para o meu primeiro mandato de vereador, que foi 2000 a 2004. Naquela época, a Câmara Municipal eram 19 vereadores, né, muito mais que hoje são 11 apenas. E foi um período muito bom, um período que eu consegui conviver, né, com várias figuras públicas da cidade, muita amizade, muitos amigos que eu tenho até hoje, e que foi uma fase muito boa da minha vida. Eu aprendi bastante na Câmara Municipal e, de certa forma, depois fui para uma nova eleição. Naquela eleição, até então, eu fui vice-prefeito com o João Ivaniel prefeito e eu vice. Em 94 você ainda era vereador, saiu candidato a... Não, em 99 eu saí candidato a vereador, ganhei em 2000 a 2004, eu assumi como vereador, né? E aí em 2004 houve eleição para prefeito e eu saí vice do Vaniel, que foi justamente na reeleição do Cremon, né, que nós ficamos em segundo lugar. Você é filho do seu Eletro e da dona Mariá, jovem, formado em engenharia, cursou escolas técnicas. Sim, Como é que foi essa na verdade, essa vida com a política? Quando eu nasci, eu morava na rua Guarujá. Né? Da rua Guarujá, eu mudei para a rua Belarmino do Amaral. Era vizinho até do vereador Luizinho, né? Era vizinho, amigo de infância do Luizinho. Aí depois, com 7 anos de idade, eu mudei para Martins Fontes. Que aí eu acabei, né, sendo vizinho da sua família. Sou seu amigo de infância também. Do Edil José Soares, e me fixei em residência na Vila Nova, que posteriormente se tornou meu maior reduto eleitoral, onde eu tenho a minha imobiliária, onde eu tenho a minha casa hoje, né? Então toda a minha vida foi naquele bairro da Vila Nova, né? Aí posteriormente, né, que eu vim a montar o meu imobiliário no Jardim Casqueiro. Aí comecei a ficar conhecido do Casqueiro também e a gente começou a crescer. E você conciliou a política com tudo isso, conseguiu dividir o tempo, a família, a política e essa carreira. Na sua primeira legislatura, você tem um projeto que chama a atenção, que é a determinação que no ponto de ônibus tenha os horários e itinerários de cada ônibus. Aquele projeto foi muito importante na época, né? Eu recebi muitos elogios da população, mas projetos em si, Márcio, às vezes você tem muitos projetos aqui na Casa de Cris que são feitos e se tornam projetos inócuos. Por quê? Porque os projetos não são regulamentados. Você sabe muito bem que para você fazer uma lei, que você vai disciplinar os horários dos ônibus, nos pontos, você vai ter que dar alguma sanção, porque se de repente o ônibus atrasar e você não tem nenhuma sanção, você não consegue colocar a lei em prática. Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Você tinha um projeto, eu comecei no início a fiscalizar o projeto, mas dependia, de certa forma, do governo regulamentar o projeto, né? E a regulamentação depende do Poder Legislativo, depende sim do Executivo. Então, é um projeto de grande importância, que depois acabou entrando em desuso justamente por falta de sanção. Como existe vários projetos aqui nessa Casa de Leis, que você cria os projetos. Aqui eu falo sempre assim, vereador, ele não pode criar projeto que chame despesa, não é isso? É proibido. Então, de certa forma, em tese, o vereador não podia nem fazer projeto com nome de rua. Porque quando você faz um projeto com nome de rua, para tu colocar a placa da rua, tu vai custar aquilo para tu fazer a placa, não é isso? Perfeito, então, em tese, não deu, nem isso poderia. Aí você vê aqui vários projetos de vereador criando dia daqui, dia dali, que por muitas vezes, eu acompanho desde 2000, que um vereador cria o dia, por exemplo, eu criei o dia do ciclista, que a gente fazia passeio ciclístico na cidade, que era o mês de setembro, aquela coisa toda. Aí na frente veio o Luizinho e criou a mesma lei em cima dessa que revogou a minha lei. Então isso é normal, às vezes não é por maldade, as pessoas não sabem, né? Tem que pesquisar, porque são tantas leis aqui no que tem no Legislativo. Eu te pergunto,
Pode levantar aqui, quantas leis de dia tem aqui? Deve ter muitas leis. E aí o vereador não sabe, é outra legislatura, então de repente uma lei revoga a outra. Então o poder legislativo é um poder que é muito limitado. Ele praticamente, a sua função é só de fiscalização, né, e legislar tudo que o poder executivo manda para cá. Para quem está em casa e compreender melhor, quando a prefeita envia um projeto para cá, o vereador vota, retorna, ela pode vetar ou não. Certo. Se ela vetar, o volta o projeto e o veto é colocado em plenário. Sim. E se o veto, se derrubarem o veto, né, se mantiverem o projeto, volta para a prefeita que tem 15 dias para sancionar, senão quem sanciona é o presidente da Câmara. Esse é um tipo de projeto. Existe projeto de autoria da casa, do vereador, que esse não necessariamente... Não, aí existe o projeto de mesa da Câmara. É o projeto que disciplina, né, o funcionamento do Poder Legislativo, né, algumas normas do Poder Legislativo que é aprovado, aí sim, aprovado então pela mesa da Câmara, assinado pelo presidente, pelo diretor, pelos secretários, né, e aí esse projeto é pautado. É projeto de resolução que tem uma única discussão. Com os demais projetos, entra primeira e segunda discussão, né? O projeto de resolução ele entra em uma única discussão na Casa de Leis. Existe, me corrija se estiver errado, mas na sua primeira legislatura você observava alguns artigos da lei orgânica. Estava propondo a mudança de alguns artigos. Sim, porque muitos artigos são inconstitucionais, né? Eu lembro que nós começamos o mandato, aí tinha aquela discussão da questão do procurador municipal, chefe dos procuradores, né? Que não podia, tinha que ser do quadro de procuradores, não podia ser da cidade. Aí eu lembro que até o doutor Cremon tinha nomeado o doutor Ronaldo, lembra disso? Aí teve que exonerar, e depois, no final de tudo isso, a ação foi definida a ação, e a ação passou a dizer que até então podia. O Tribunal de Justiça revelou esse processo. Então, muitas coisas que estão na lei orgânica hoje são inconstitucionais, porque geralmente a lei, ela tem a Constituição, né, a estadual ou mesmo municipal, que é a lei orgânica deriva da estadual e da Constituição Federal, né? Mas muita coisa, por exemplo, sempre se disse aqui, e sempre se cobrou, a questão da residência dos secretários, né? O secretário morar na cidade. Tem que ter nível superior, tem que morar na cidade, né? Tem que ser maior de 21 anos, mas na verdade é assim, morar na cidade, sempre teve essa discussão, mas ninguém nunca conseguiu entrar com ação e provar que realmente tem validade na lei orgânica isso. Então, tem visto que todos a maioria dos secretários, que já muitos passaram aqui, moram na região metropolitana, né? Eu falo com o Batão. Então tem esse entendimento. Então tem secretários, e na época tinha vereadores, que ele tinha o seu comércio na cidade e morava em Santos, entendeu? Então até onde vai o direito? Na verdade, quem tem o comércio com o Batão, eu também acho que pode ser candidato, pode se manifestar. Qual a opinião do Wagner Moura a respeito? Não, eu acho, na minha opinião, o secretário, o prefeito, né? E os vereadores têm que residir na cidade. Eu acho que isso é questão, aí é questão de moral, né? A questão de você impor, de certa forma, porque você tem que sofrer com a população, o que a população está sofrendo. Mas isso dá para se estender também a delegados, juízes, promotores? Não seria... Sim, mas isso tem na questão da magistratura mesmo, eles ganham até auxílio moradia para ficar no município. Mas essa coisa nunca foi discutida e de certa forma, todos tinham que, as autoridades constituídas, teriam que morar na cidade, com a suma importância isso, porque você conhecer todos os pontos da cidade, e você mais presente, você sabe das necessidades do município. Então, eu acho muito importante isso. E você acaba vivendo o dia a dia da cidade. Com certeza, o cotidiano da cidade, é muito importante isso, porque você vai saber quais as deficiências e as dificuldades que a cidade tem. No seu segundo mandato, nessa legislatura, você aproveitou muito alguns dos trabalhos que você já tinha iniciado a partir de 2000? Na verdade, fora isso, eu tive uma experiência secretária, né? Sim. Que foi uma das melhores experiências que eu tive. Secretário de Obras. De Obras, Habitação e Serviço Público. O que eu observei é que, na verdade, tudo que você quer fazer aqui, você como secretário faz lá, né? Então você pode fazer. Está lá. Muita coisa que eu apresentei requerimento aqui, eu fiz até então quando era secretário. Eu vou te dar exemplos de algumas obras que eu fiz quando era secretário, né? Que me proporcionou isso. Por exemplo, a iluminação da marginal da Anchieta, né, toda a Anchieta, que é a iluminação da marginal, convênio com a CPFL, foi feita na minha gestão como secretário, né? E eu tinha feito, já pedido por diversas vezes, pedi requerimentos aprovados na época, pedindo para que fosse feito isso.
Como vereador você fez os requerimentos e como secretário... Como secretário eu coloquei, por exemplo, pavimentação da Avenida Ferroviária 1 e 2. Eu tinha feito esse requerimento em 2002 e eu fiz como secretário, eu fiz a pavimentação da Ferroviária 1 e 2. Né? Então, você, como secretário, você pode atender muitas coisas que você pede até então e você não consegue fazer. O entendimento, então, quanto ao legislativo e executivo ficou bem claro para você? Ficou bem separado, é totalmente diferente. Quem acha que aqui, no Poder Legislativo, a situação que você pensa aqui é totalmente diferente de lá de lá, né? Porque às vezes você acha que aqui você só pede e você faz requerimento. Lá você tem que fazer. E para você fazer, você tem que priorizar, né? Então você tem um orçamento. Então você prioriza, você empenha e você tem que lá você tem um limite para priorizar isso. Então quem prioriza é você. Então, de certa forma, foi muito importante essa minha passagem pelo Poder Executivo, que eu aprendi muito. Aprendi bastante. A questão do projeto Serra do Mar, que a gente tinha a questão das áreas de risco, constantemente, tinha muito deslizamento dos bairros cotas, essa questão toda, e de repente eu consegui participar de um projeto, que foi feito com o projeto do governo do estado, que foi um dos maiores projetos do mundo, o projeto de Serra do Mar, e que possibilitou que a gente construísse quase 5.400 unidades e entregasse à população, como também o projeto Imigrantes 1 e 2, que eu me afastei dia 2 de abril de 2012, e eu tive o prazer de entregar as 940 unidades totalmente prontas ali no Bolsão 9. Então foi uma época que trabalhamos muito e que foi uma época que eu acho que teve bons resultados. Aproveitando essa sua colocação, é tão feio quanto se pinta ou mais difícil do que parece quando se está no Executivo? Mas isso, logo após o nosso intervalo. Vamos ao intervalo, daqui a pouco estamos de volta com Wagner Moura no programa Em Pauta. Estamos de volta com o programa Em Pauta, recebendo o vereador Wagner Moura. No final do bloco anterior, perguntei, pior do que se pinta ou mais difícil do que parece? Mais difícil do que parece, né? Eu acho que até os dois, pior do que se pinta também. Porque é extremamente complicada. A situação hoje do município, a situação é mais complicada ainda. Em virtude de tudo que está passando no país, da recessão, do desemprego, né? E eu acho que o principal para nós aqui, tirando a saúde e a educação, que é a prioridade de qualquer governo, é a questão da geração de emprego. E você observa hoje que a cidade, nós tivemos uma siderúrgica, né, que a sua unidade primária foi fechada. Isso ocasionou um desemprego tremendo na cidade. E eu sou um termômetro disso, que eu tenho um comércio que trabalha diretamente ligado a isso, que é o ramo que é a imobiliária, e você observa, né, que quanto isso está prejudicando e vai prejudicar Cubatão. É o resultado de tudo isso. Isso também diretamente vai prejudicar a cidade de Cubatão no seu orçamento no futuro, né? E também com essas mudanças de legislação, é um absurdo. A situação e a grande mudança que vai prejudicar muito a cidade é a questão do cálculo de ICMS, né? Aqui é um município produtor. Nós estamos perdendo a pontuação. E vamos né? perder, não é só questão de perder pontuação, é que hoje não vai tributar mais, a tributação não é mais para cidades produtoras, né? Já está se mudando isso? Está se mudando a partir do ano que vem. Isso é uma previsão de quase 100 milhões de reais de perda de orçamento. O índice é baseado no que? Da cidade de Cubatão. Índice populacional? Hoje vai ser baseado em... Você produz e fornece, né? Então você tem o município produtor e tem o município que vende e fornece. Então vai ser mais distribuído onde você está vendendo, onde você tem mais capital, tem ganho de capital. E esse nosso passivo ambiental e social... Também. Em detrimento dessa questão do crescimento e da participação da cidade no desenvolvimento do Então, país. esse passivo, eu acho que ia sendo complementado, isso tudo, com a Agenda 21, que nós criamos no município, né? Naquela época, participou toda a cidade de Cubatão, muito voltada, foi muito né? bom, discutido. Né? Tem o Marco Paulo, naquela época, que presidiu o Ciesp, tem isso, merecedor até de elogios por parte disso que fez naquela época. E o Agenda 21 mostrava para Cubatão o que Cubatão tinha que fazer nos próximos 20 anos. Né? De repente, seguindo aquela Agenda 21, até esse passivo ambiental que você diz aí, ele tinha que ser corrigido, tinha que ser melhorado. Né? Como ocorreu na época da recuperação ambiental de Cubatão, da poluição. Mas, de certa forma, hoje o polo industrial deixou muito a desejar
do passado para Cubatão hoje. Né? Eu falo até no controle da própria cidade, né? Que cresceu sem qualquer tipo de planejamento. Então hoje eu digo Vila Esperança, Vila dos Pescadores estão aí. Bairros na cidade que precisam de implantação de projetos sociais, né, de projetos que venham melhorar a qualidade de vida da população que vive nesses bairros. Né? Você comentou sobre essa possível redução dentro do orçamento, em detrimento dessa mudança quanto à divisão do bolo do ICMS. Eu lembro que em 2003, a Câmara se mobilizou, e você era vereador à época, foram a Brasília, inclusive junto com o Executivo, foi criada a ANAMUP, existia um empenho muito grande. A ANAMUP era justamente para evitar que os municípios produtores perdessem, né, esse cálculo. Só que aí o que aconteceu é que as cidades que iam ter um ganho eram maiores do que as cidades que pertenciam à UP. Aí aconteceu o quê? Aconteceu exatamente isso. Nós lutamos, mas nós éramos menores, então acabou ganhando os maiores. Então hoje as cidades que mais vendem, mais produzem serviços são as que vão ganhar mais. Na verdade, a justiça seja feita, poderia se melhorar para os outros sem se tirar dos municípios produtores. É só uma questão de adequação por parte do governo da fatia que lhe cabe. Sim, você pensou nisso, Márcio, mas na época nós somos maioria, né? Se você pegar a maioria do Congresso, está na onde? Né? Por exemplo, Cubatão tem algum representante do Congresso eleito da cidade e nem tem condições por causa da população. Né? São 120 mil habitantes, são 76, na época 86 mil eleitores. Como é que a gente consegue eleger um deputado federal na cidade de Cubatão que vá defender Cubatão? Então é óbvio que nas cidades, as grandes metrópoles, é mais fácil, né, um deputado que é eleito lá e foi eleito, é deputado federal, defender a tua cidade. Então, essa foi nossa grande derrota, porque na verdade a nossa representatividade lá, apesar da prefeitura, vereadores, está tudo engajado nisso, era maior do que a nossa, entendeu? 25% do CM vai para a educação, 15% para a saúde, né? Aí 50%, se diz hoje que a folha de pagamento é 52,2%, quase próximo do limite prudencial. Então requer que o próximo prefeito que ganhar a eleição, ele tenha que administrar, né, com a maioria possível, tomar medidas, né, para redução de contrato, medidas de gestão mesmo. Enxugar a máquina, no sentido de que consiga pelo menos pagar a conta. Você sempre defendeu o plano diretor. Sim, é o principal. Então nós estamos atrasados, e muito atrasados com isso. Essas dificuldades que a Câmara vem enfrentando, esses projetos importantes, nós temos aí calendários que têm que ser cumpridos, os projetos têm que ter um rito para se cumprir. Essa dificuldade desanima, Wagner? Desanima muito, porque na verdade eu fiquei na presidência da Câmara há 2 anos e meu maior objetivo é o plano diretor da cidade. Eu queria exatamente sair de presidente, sair com o plano diretor aprovado. Só que isso não foi possível, porque isso não depende só de mim, isso depende do executivo também. Recentemente mandaram um plano diretor para cá que ele atrasa mais do que as emendas que nós fizemos. O plano diretor é ultrapassado, o antigo arcaico, né? Ele é de 1998 e de certa forma aí você manda agora, nós apresentamos algumas emendas até para tentar ajustar e melhorar o plano diretor. 98, quer dizer. Aí agora se mandou um plano diretor que totalmente ele retroage, né? Ele não foi discutido com a sociedade, não foi discutido com a Associação dos Engenheiros, que é parte interessada nisso, não foi discutido com o CIESP. Então, tem que se fazer um plano diretor hoje que contemple a cidade no todo. Você tem que fazer um plano diretor que os profissionais liberais da cidade, os arquitetos, os engenheiros, participem, a indústria participe, que todos, a associação comercial da cidade participe, que todos tenham interesse no plano diretor, que cada um tem interesse em determinada área na questão do zoneamento da cidade. Você falou que o antigo é de 98. Isso. E nós temos aí 18 anos desse plano. Quer dizer, a cidade mudou tanto. Sendo que, inclusive, em 2000 ele tinha que ser adequado ao Estatuto das Cidades. E até hoje não foi. Então, é um plano com 18 anos. E é um plano que você vai crescer a cidade, porque a partir do momento, né, que você muda. Porque o Código de Obra ele deriva do plano diretor. Veja só. De repente, se você possibilitar a verticalização da cidade, você vai baratear mais os imóveis, você vai vender mais os imóveis, né? Consequentemente, você vai gerar mais emprego na construção civil e você vai gerar mais imposto para a cidade. E vai ter uma condição muito grande nisso que eu sempre falo, que é a questão das pessoas de Cubatão. Tem pessoas de Cubatão que tu vai morar em Praia Grande porque ela consegue comprar um apartamento em Praia Grande e consegue comprar em Cubatão. Por
causa do preço, né? Vai baratear o imóvel em Cubatão também. Isso é importante para a gente, que as pessoas daqui vão conseguir comprar imóvel aqui. Outro assunto que eu gostaria de abordar com você refere-se ao PMDB. O PMDB está mobilizando, observando algumas cláusulas da lei orgânica, que, se não me engano, o artigo 79, 80, alguma coisa assim, então, que versa sobre cassação. Mas não é só questão de cassação. Cassação é uma questão também que tem que ser visto, né? Toda questão. Porque assim, não adianta ter um poder legislativo, né, que a função dele é fiscalizar, e em todas as suas funções ele está limitado nas funções dele, e não conseguir fazer tudo, né? Então, na época, eu lembro que eu montei uma comissão em 2004, eu montei uma comissão que era de revisão do plano diretor, da lei orgânica. Da lei orgânica precisava, por causa das inconstitucionalidades que existe na lei orgânica. Além da questão da inconstitucionalidade, algumas cláusulas que são cláusulas que engessam, né, o Poder Legislativo. Então eu tinha vontade de mudar naquela época, mas não consegui, né? Fui vencido também porque aqui você tem que ter a vontade, não é só sua. Tu tem que ter a vontade, né, da presidência, ou a vontade da casa, e tem que ter a vontade do executivo também às vezes. E às vezes não foi possível isso naquela época. Eu acho que hoje, não falo nem no artigo 79, eu falo em vários artigos da lei orgânica, nós tínhamos que fazer uma revisão geral na nossa lei orgânica do município, que tem muitos artigos constitucionais e que a gente precisa ser revisto e, de certa forma, tem que se fazer isso. O vereador tem que abrir um procedimento para se rever e fazer uma nova lei orgânica do município. Lei orgânica que também não tem que você tire e também acabe definitivamente com os artigos constitucionais e que engessam a Casa de Leis. Você acredita que é possível desenvolver esse trabalho que você acaba de falar, uma revisão na lei orgânica? Com certeza, é trabalhoso, então, né? Mas é necessário. É necessário e é difícil, né? Tendo em vista que isso aí tem que ter vários interesses, né? Você tem que ter interesses de todas as partes. E você tem que estar, interesse mesmo da presidência de querer fazer isso. Porque eu acho muito importante isso para a Câmara Municipal. Você vai valorizar mais o Poder Legislativo. Em relação a essa mudança no número de vereadores, agora temos 15 vereadores. Então, 15 legislatura, seria 19, né? Então chegou-se ao meio termo de ficar 15. Nem 19, nem 11, 15. Então foi na época, nós aprovamos e deliberamos para ser 15 vereadores em Cubatão. Estamos se aproximando ao período eleitoral. Você acredita que aqui dentro os discursos vão ficar mais acirrados? Nós tivemos aí umas sessões tumultuadas. Isso tende a se agravar, Wagner? Sim, é normal isso, característica natural isso. Eu que já venho de outras legislaturas, eu observo que isso é normal, né? Porque os 3 primeiros anos, o ano da eleição, ele é complicado até a eleição. Passou a eleição também, fica tudo tranquilo. Mas é natural que isso vá acontecer mesmo, porque os ânimos ficam exaltados, as disputas, né? E toda disputa é salutar e toda ação tem uma reação. Então, isso é a lei da física, toda ação tem uma reação, é natural, normal e natural que vai acontecer isso. Você acredita num bom relacionamento entre o Executivo e o Legislativo? Hoje está balançado totalmente isso. Mas na concepção do político, Wagner? Sim, comigo sim, eu acredito, demonstrei isso nos 35 dias que eu assumi. Ninguém ganha eleição sozinho, ninguém administra a cidade sozinho, né? Tem que ter uma força, você precisa aglutinar, né, pessoas, políticos, lideranças para tentar fazer um bom governo. Então, e qualquer um, sou eu, qualquer candidato que venha ser candidato e venha ganhar a prefeitura, eu acredito que vai ter ainda mais com as dificuldades que vai ter no próximo ano para administrar, né? Ele vai ter que estar respaldado por algumas forças políticas que vai dar esse direito de fazer esse executivo, dar essa continuidade e arrumar a cidade. Estamos chegando ao final de mais esse programa, que é bom, dura pouco. Queria suas considerações do nosso telespectador. Não, é um prazer imenso, né? Esse meu último ano de mandato. É sempre o privilégio, o prazer de estar no Poder Legislativo desde 2000. É dizer que eu fico muito à vontade e você está vereador, você nunca vai ser vereador, mas tu passa aqui e você sempre respeita a Casa de Leis, que foi aqui que começou minha vida política, e eu acho que todos que passaram por aqui tinham que respeitar esse parlamento, porque aqui foi onde nós aprendemos muito, né? E criamos muitas amizades. Então é muito importante isso, e queria agradecer ao teu programa TV Câmara pelo sucesso, pela audiência que está fazendo, a todos os funcionários, e sucesso para todos vocês, né? E um bom trabalho, e vamos para frente,
que para trás não pode andar, só para frente, se Deus quiser. E boa sorte a todos. Fique com Deus. Um abraço. E assim, chegamos ao final de mais um programa em pauta. Continue na programação da sua TV Câmara. Lembrando, você pode acessar o nosso você pode acessar o nosso conteúdo nas mídias digitais. Facebook também, no canal da TV Câmara Cubatão, no YouTube. Ficamos por aqui. Até o próximo Em Pauta.